gostaria de pensar sobre o homem de Deus, Daniel. Eu gostaria que você lesse o capítulo 9 de Daniel. Pare o vídeo por uns momentos e leia este capítulo. Vamos pensar bastante sobre esse capítulo. Eu vou citar muitos versículos deste capítulo. Podemos estar certos de que na história da igreja não haverá um só dia, por mais tenebroso e difícil que seja, na qual não haja luz para guiar o crente que desejar trilhar o caminho da obediência. Pode ser que, em virtude de nossa ignorância e obstinação, nós erremos o caminho. Talvez em decorrência da falta de devoção, nós encaremos o nosso caminho com certas indiferenças ou até por falta de fé, talvez recuemos ante ele, mas mesmo assim, existe a luz para o caminho, para aqueles que procuram, que desejam andar em obediência à palavra de Deus. Essa luz, pois, não se há encontrado somente no Novo Testamento, em forma de doutrina, mas também no Antigo Testamento, numa espécie de ilustração. Assim sendo, quero focalizar a cena de Daniel do Antigo Testamento, que irá nos ajudar a compreender os grandes e inalterados princípios de Deus, princípios que deveriam nos guiar no dia da divisão e da dispersão entre o povo de Deus, dias de decadência entre o povo de Deus, e é o que vemos em nossos dias. Entrando então em Daniel, os seus dias e até mesmo os dias anteriores a Daniel, vemos que o abandono da terra de Deus por parte do remanescente consumou a dispersão do povo de Deus. Passaram-se 70 anos quando Deus, na sua graça, intervém e concede um avivamento, no sentido de alguns do seu povo serem libertos do cativo ou do cativeiro para voltarem para a sua terra. As principais experiências daqueles envolvidos nesse movimento, assim como os princípios que deveriam tê-los guiado, são expressos na oração e na confissão de Daniel. Aí encontraremos muitas coisas instrutivas para pessoas em nossos dias que foram libertas de sistemas humanos ou que querem ser libertas para andar na luz de Cristo e de sua igreja, uma verdadeira igreja. Os dias em que vivemos, no que se refere à dispensação de Deus, diferem muito daqueles em que Daniel vivia. Mas mesmo assim, no que diz respeito ao assunto moral, há muitas coisas comuns às duas épocas. Em primeiro lugar, Daniel pôde fazer um retrospecto sobre um passado de 1000 anos, de falhas do povo de Deus, pois na sua confissão, aí no capítulo 9 de Daniel, que você, acredito, tenha lido, ele se refere ao tempo da retirada do povo de Israel do Egito e diz, referindo-se ao tempo desde então. Note, ele diz, pecamos, obramos impiamente. Capítulo 9, versículo 15. Em segundo lugar, como vemos nos capítulos 7 e 8, a Daniel é concedido contemplar o futuro e ele conhece que falhas e sofrimentos continuarão a marcar o povo de Deus. Daniel vê como os poderes pagãos iriam guerrear contra os santos e conquistar o domínio sobre eles. O sacrifício contínuo seria retirado, a verdade seria derrubada por terra, o santuário pisoteado. Vê também que o inimigo teria êxito e ia corromper os fortes e o povo santo. Note no capítulo 7 de Daniel, versículo 21, capítulo 8, versículo 11 a 13 e no capítulo 24. Em terceiro lugar, Daniel vê que o povo de Deus não seria liberto de sua longa história de falhas, até que viesse o Filho do Homem e erigisse o seu reino, ou seja, o Messias, o Senhor Jesus Cristo em glória. Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14.
Assim, Daniel vê o passado caracterizado por faltas e o futuro escuro de profecias sobre aflições ainda mais profundas e falhas ainda maiores, e sem esperança de libertação para o povo de Deus como um todo, até que viesse o Rei, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, isto ainda no futuro, após o arrebatamento da igreja. Diante desses fatos, Daniel esteve profundamente abatido. Seus pensamentos o angustiavam, seu semblante mudou e esteve enfraquecido e doente por alguns dias. Temos isto registrado em Daniel capítulo 7, versículo 28, capítulo 8, versículo 27. Quase não podemos evitar de reconhecer que aquilo que corresponde às experiências de Daniel é o que também vemos nestes dias, em nossos dias. Nós igualmente olhamos para um passado de quase 2000 anos de faltas do povo que confessa a Deus. Também nós temos aprendido que o curto tempo que talvez reste será marcado pela crescente decadência entre o povo de Deus. O apóstolo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Ele também diz, mas homens enganadores irão de mal a pior, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Diz ainda, porque viverá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, e desviarão os ouvidos da verdade, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Pedro também nos adverte de que entre o povo de Deus haverá falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Por fim, o terceiro aspecto da visão de Daniel é também evidente para nós, pois também nós reconhecemos pela Escritura que para o povo de Deus, como um todo, não haverá restauração até que Cristo venha. Mas essa não é a única concordância entre os nossos dias e aqueles em que Daniel vivia. Pois Daniel fez uma descoberta. Daniel entendeu pela Escritura que Deus, apesar de todos os erros do passado e de todo o mal no futuro do povo de Deus, predisse que haveria um pequeno avivamento entre esses tempos, ou seja, o passado de desvio, futuro de desvio. Mas, neste período, haveria um remanescente. Daniel descobre, baseado na palavra do Senhor, a Jeremias, o profeta, que depois de 70 anos haveria certa restauração de entre os destroços de Jerusalém. Assim também nós temos entendido pela Escritura, pela Bíblia, que em meio à corrupção da cristandade em nossos dias e ao amortecimento desta mesma cristandade, como é apresentado numa das igrejas, lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, a de Tiatira e em Sardo, haveria contudo um avivamento no meio dos anos, tal qual nos é apresentado na igreja de Filadélfia. Esse avivamento é identificado por meio de 4 características notáveis, pois o Senhor diz a Filadélfia. Primeiro, lá é dito, Apocalipse capítulo 3, tens pouca força. Segundo, guardaste a minha palavra. E terceiro, não negaste o meu nome. E quarto, guardaste a palavra da minha perseverança. Numa época em que a religiosidade carnal se manifesta no seu poder, como a Grande Babilônia, os envolvidos com o avivamento se caracterizam por um estado de fraqueza exterior. Enquanto a palavra está sendo rebaixada de todos os lados, eles aguardam em toda a sua pureza e integridade. Quando a pessoa de Cristo é agredida, eles
não nega o seu nome. Quando, por fim, os homens não medem esforços para reunir as facções da cristandade, estes guardam a palavra de sua perseverança. Eles aguardam a vinda do Senhor, pela qual cairão os muros das divisões e em cuja presença o seu povo será reunido. A obediência à palavra de Deus e a recusa em negar o nome de Cristo implica em uma série de compromissos. Aos que obedecem à palavra e dão a Cristo o devido lugar, significa que buscarão recuperar a verdade sobre Cristo e sua igreja, sobre a vocação celestial, sobre a vinda do Senhor e outras verdades. Tais pessoas, no entanto, estão expostas ao constante perigo de deixar as verdades descobertas e, por isso, é a elas que se dirige a advertência, como, por exemplo, lá em Filadélfia. Mesmo sendo esse remanescente, mesmo eles fazendo tudo isto, existe uma advertência para guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E são exortados a vencer. Como, pois, devemos guardar e como vencer? É evidente que nós não podemos nem guardar e nem vencer por nossa própria força. Só podemos guardar e vencer sendo fortes na graça que está e que há em Cristo Jesus. Por isso temos de olhar para o Senhor. Isto exige oração. Quando oramos ao Senhor, é necessário que se encontre em nossa vida uma posição moral coerente ao Senhor, e isto requer confissão. E com referência a essas duas coisas, oração e confissão, temos muito que aprender com Daniel. Conforme temos visto, ele havia olhado para o passado e para o futuro da nação de Israel, e quando viu a situação das coisas entre o povo de Deus, ele ficou profundamente aflito. E na sua aflição, ele fez duas coisas. Primeiro, desviando dos homens o olhar, Daniel, desviando dos homens o olhar, dirige-se a Deus, e somente a Deus. Conforme ele diz no capítulo 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos. Segundo, Daniel, ele não somente orava, porém ele acrescenta, e confessei, versículo 4 do capítulo 9. Veja só o resultado desta oração e desta confissão. O primeiro resultado de ele se dirigir a Deus é que recebe uma profunda impressão da grandeza, da santidade e da fidelidade de Deus. O homem é muito pequeno, e mesmo que Daniel tenha enfraquecido, o Senhor é grande. Daniel entende também que Deus permanece fiel à sua palavra e que se o seu povo somente respeitar o nome do Senhor, se o amar e guardar a sua palavra, ainda achará misericórdia, apesar de todas as falhas. O segundo ponto que Daniel vê e compreende, e podemos ver no resultado da oração e da confissão de Daniel, é que ele se sente dolorosamente tocado pela total ruína do povo de Deus. Ele descobre que o baixo estado do povo do Senhor é a causa de toda a separação e dispersão que sobreveio ao povo de Deus. Daniel procura não atribuir culpa a algumas pessoas, pessoas distintamente, pessoas que na verdade talvez tenham procedido altivamente, torcido a verdade e desorientado a muitos. Daniel, contudo, olha para além das falhas individuais. Vê e reconhece as falhas do povo de Deus como um todo. Ele diz, nós pecamos, nossos reis, nossos príncipes, nossos pais e todo o povo da terra. Daniel capítulo 9, versículo 5 e 6. Pessoalmente, Daniel não tinha participado em
na causa da dispersão que sucedera 70 anos antes. Mas a ausência de responsabilidade ou o discurso do tempo não induzem Daniel a ignorar a divisão e a dispersão, ou mesmo a atribuir a culpa a indivíduos que há muito tinham deixado o cenário. Pelo contrário, ele perante Deus se unifica com o povo. Ele diz: pecamos. Na história de Israel, vemos que o povo falhou e, na sua condição medíocre, persistia em exigir um rei, e os reis que vieram desviaram o povo do caminho reto. Assim sucedeu também na história da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, aliás, 1 Coríntios capítulo 3 e capítulo 4, o apóstolo Paulo atribuiu toda a divisão ao estado carnal daqueles que se deixavam seduzir para aderir a certos líderes. E o apóstolo prevê que depois da sua partida levantar-se-iam guias que provocariam uma expressiva divisão, pois ele pôde dizer: eu sei isto, que depois da minha partida, de entre vós mesmos levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Este mal existe em todo o coração humano e o crente não está isento disto. Se ele não tiver a direção de Deus, ele será levado a isto. Disso resulta a evidência de que a raiz de toda divisão, seja em Israel, seja na igreja, reside na situação de baixo nível do povo de Deus como um todo, e não simplesmente em erros de alguns indivíduos. Por isso, uma verdadeira confissão deve considerar todo o povo de Deus. Daniel não lembra somente uma cidade, embora ela possa ter sido a primeira a falhar, mas ele unifica com Jerusalém todo Israel. Ele não limita sua referência aos de perto do povo de Israel, mas abrange os de perto e os de longe. Note o versículo 7 do capítulo 9. Tendo ante nós esse exemplo, perguntemo-nos qual deveria ser a grande meta da nossa confissão e humilhação. Seria somente o restabelecimento das rupturas? Certo que não. Isto deve ser confiado às mãos de Deus antes que nós falhamos tão dolorosamente. Nosso alvo deveria ser que fôssemos moralmente restaurados à altura da nossa vocação, da qual nós temos nos desviado. Um terceiro resultado da oração e da confissão de Daniel é que ele reconhece a mão de Deus em seu governo sobre o seu povo. Ele compreende aquele princípio extremamente importante que, uma vez ocorrida a divergência e dispersão, esses males devem ser acatados como que vindos da mão de Deus e assim exercer sua santa disciplina. Não devemos ser considerados como decorrência de procedimentos nécios e maldosos de indivíduos. Isso se vê nitidamente no exemplo daquela grande divisão que ocorreu em Israel. Considerando quem foi o instrumento, diríamos que a divisão foi a causa causada pelo insensato procedimento de Roboão, mas Deus diz: eu fiz isto. Nós temos esta história, essas coisas em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 4. 450 anos mais tarde, quando o povo de Deus não somente está dividido, mas também disperso, Daniel reconhece claramente este grande princípio. Ele diz: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, a nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem
os tens lançado? Aí volta e fala de Deus. Note o que ele diz. Ele fez vir sobre nós grande mal, e por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal. Tudo isso está em Daniel capítulo 9, versículo 7, versículo 12 e 14. Vemos que Daniel não menciona nomes, não cita a maldade e insensatez de indivíduos, não fala de Joaquim e das abominações que cometeu, também não menciona Zedequias e sua tolice, mas se refere à violência cruel de melhor dizendo, ele também não se refere à violência cruel de Nabucodonosor, nem a Nabucodonosor, o rei gentil, mal, ele não fala, mas olha para além de todos os homens, ele reconhece na dispersão a mão de um Deus justo. Também Zacarias, pouco mais tarde, percebe a palavra do Senhor aos sacerdotes e a todo o povo desta terra. Note o que ele diz. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram. Zacarias capítulo 7, versículos 5 e 14. Da mesma forma também, mais tarde, ainda Neemias, na sua oração, se lembra das palavras do Senhor a Moisés. Ele disse, se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Neemias capítulo 1, versículo 8. Esses homens de Deus não tentam tirar a ênfase da operação de Deus em disciplina. Não são a menos em dizer que Deus tenha permitido que o seu povo se espalhasse ou fosse expulso. Não dão ênfase à realidade. Deus tinha exortado o povo e trazido o mal sobre eles, sobre o povo. Em quarto lugar, há mais um grande princípio que nasce da oração e da confissão, que não apenas vejamos a mão de Deus nos disciplinando, mas constantemente que nos havemos dirigido ao único que é capaz de reunir e abençoar o seu povo. Logo, a única esperança para qualquer avivamento ou para qualquer dimensão de restauração reside no reconhecimento da mão de Deus por detrás da disciplina, isto porque, dirigindo os olhos a Deus, contemplamos aquele que não somente é capaz de dividir, mas também de reunir. Não apenas espalhar, mas também restaurar. Não apenas saber ferir, mas saber também sarar. Note isto em Oséias capítulo 6, versículo 1. O homem é, na verdade, capaz de espalhar, dividir e ferir, mas ele não pode ajuntar, reunir ou sarar. Deus pode fazer estas coisas e de maneira justa. Isto se evidencia na confissão de Daniel, pois ele diz, a ti, Senhor, pertence a justiça, por onde os tens lançado, etc. O versículo. Então diz, por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Porque o Senhor, nosso Deus, é justo em todas as suas obras que fez. Note os versículos 7 e 14 de Daniel capítulo 9. Daniel, então, apela uma terceira vez para a justiça de Deus, mas dessa vez para que conceda bênção e misericórdia. Note o que ele diz. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor. Versículo 16 do capítulo 9. Daniel baseia essa petição no fato de que, embora o povo tivesse falhado e, independente do tipo da falha, Deus o tivesse de corrigir. Não obstante isso, tratava-se de seu povo. Daniel diz, tua cidade de Jerusalém, teu santo monte, teu povo se tornou um opróbrio, teu santuário assolado e a oração do teu servo. Versículos 16 e 17. Então, ele intercede
no sentido de que a bênção seja concedida pela misericórdia do Senhor. Outro argumento é que faça valer as muitas misericórdias. Note o versículo 18. As muitas misericórdias do Senhor. E, finalmente, apela para o nome do Senhor, pois diz: tua cidade e o teu povo que se chama pelo teu nome. Versículo 19 de Daniel, capítulo 9. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.